Voltamos então com o Folha no Ar, 8h43, é reta final, só para comentar aqui as manchetes do portal folha1.com.br. Campos hoje tem tempo bom, previsão de calor de 32 graus, mas isso aí facilmente será ultrapassado por conta da sensação térmica, apesar de que ontem deu um vento bem maneiro, né? Tava bem... não foi, Rodrigo? Bem legal aquele vento. Aquele vento tava... e foi ontem e também anteontem, no domingo também, né? Domingo, um solzinho, apesar do sol, o vento tava... Nordeste agora tá dando 15 km por hora. Tá um nordestão aqui, ó. A sensação térmica agora é de 31 graus. Então já vamos passar isso aí daqui a pouco de 32 graus. No Rio, domingo, a sensação térmica chegou a 54 graus. Negócio de maluco. E no programa de hoje, então, só para a gente fechar aqui, bombeiro de Campos e mulher de Itaperuna são presos em ação contra atos antidemocráticos. Segundo a Agência Brasil e a Folha de São Paulo, o ativista Carlos Vitor Carvalho, da Direita Campos, também seria alvo de mandado de prisão. Porém, a Polícia Federal não confirmou. Outro fato também aqui, prints atribui a militar a arrecadação de dinheiro para atos em Brasília. O bombeiro tem nome citado em mensagens e Pix vinculado a ele. Meu caro Rodrigo, o que você pode trazer de novidade e até acrescentar as informações para quem nos ouve e os seus comentários também sobre essa ação em Campos? Era esperado esse tipo de ação aqui? Porque me parece que a ação também se estende a golpistas que estavam de plantão lá em frente ao batalhão do antigo batalhão do Exército, né? Na verdade, que agora está sendo feito pela Justiça, de forma geral, é chegar à identificação de quem são as pessoas que estavam financiando e até os mentores desses acontecimentos, desses atos antidemocráticos, né? Que resultaram naquele ataque horrível que teve lá em Brasília, né, contra os três poderes, que o ministro Alexandre de Moraes fala, o tempo todo trata como terrorismo, mas a lei, a gente já chegou até a falar sobre isso aqui, né? Não caracteriza como terrorismo. Se bem que colocar bomba no caminhão... Exatamente. O jornalista colocou bomba no... Isso. E a bomba, parece que as informações vão se ampliando, desculpa te interromper, é que, cara, enquanto essa palhaçada tá, desculpa, mas assim, enquanto essa palhaçada tá nos grupos de tiazona aí de WhatsApp, beleza, é problema deles. Agora, a partir de quando você parte para um ato desse, de terrorismo, um ato de invasão, de quebra-quebra, de baderna, aí não, aí já ultrapassou todos os limites e, sinceramente, tem que haver punição severa, tem que haver punição de verdade para esses picaretas, esses canalhas que promoveram esse quebra-quebra. Tanto aqueles peixinhos pequenininhos, quanto esses aí que são os patrocinadores, que precisam ser investigados e punidos também. As pessoas precisam medir as consequências porque, olha só, essas pessoas elas sabiam que poderiam ter pessoas ali que... porque o próprio CVC, que está sendo citado como um dos alvos, inclusive a Agência Brasil... e está repercutido em todos os outros sites, porque você sabe que a Agência Brasil é uma oficial, e aí acaba que todo mundo acaba utilizando. Está em tudo que é site. Mas ontem a gente teve a preocupação, enquanto jornalista, eu e a Josélia Matias, que é editora da Folha, né, de procurar saber, por óbvio, se do delegado, de outras pessoas envolvidas na operação, e a informação que a gente teve até ontem à noite que não tinha ocorrido a prisão do CVC, né? O delegado não falou nem que sim, nem que não, se ele é alvo ou ele não é alvo, porque ele não pode falar, até mesmo porque as diligências ainda estão em andamento, para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas até ontem a informação que a gente tinha da Polícia Federal, né, é que ele não tinha sido preso, que não existe essa prisão, né? Eu quero deixar aqui registrado isso.
O que está sendo noticiado não foi confirmado ainda, pelo menos oficialmente pela Polícia Federal, apesar de tanto a Folha de São Paulo ter noticiado isso mais cedo, quanto a Agência Brasil ter colocado essa informação no site e inclusive ter sido repercutido por vários outros veículos, como Isto É, vários outros veículos afirmam a respeito da prisão do CVC, que é conhecido como CVC, que já foi candidato a vereador, que é uma pessoa de muita representatividade para a direita aqui em Campos. O movimento de direita aqui em Campos passa muito pelo o que o CVC fez aqui à frente, né, do movimento. Mas a Polícia Federal, pelo menos até ontem à noite, a última notícia que eu tive por volta das 10 horas da noite é que essa prisão não estava confirmada. Né? Mas a gente segue aí apurando, por óbvio. Mas existe o mandato? Você chegou a comprovar isso? O delegado não fala nem que sim nem que não, até mesmo porque ele, como eu falei, ele não pode falar porque as diligências estão em andamento ainda. Então isso não foi confirmado pela Polícia Federal. O que a gente tem de fato confirmado é a prisão do Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos, que já foi... Não é Carlos Henrique, desculpa, o nome dele é? O nome Carlos... Não, perdão. Roberto Henrique de Souza Júnior é o bombeiro preso. É o bombeiro, perdão. Né, o bombeiro que foi preso aí. Inclusive, a gente traz aí, eu postei lá no meu blog, prints atribui a bombeiro preso a arrecadação de dinheiro para os atos em Brasília. E segundo informações aí da Polícia Federal passadas ao site antagonista, foi justamente através da chave de Pix que se chegou até esse bombeiro. O que acontece? Pelo menos eu tive acesso a uma dessas mensagens, que o print tá, inclusive tem nome de outras pessoas lá que teriam contribuído com recurso, né? A mensagem tratava, essa mensagem, obviamente, a veracidade dela a gente não pode garantir 100%, né? Por isso que a gente, inclusive, omitiu o nome de pessoas que estavam sendo citadas nessa mensagem como pessoas que teriam contribuído, mas a mensagem, uma das mensagens onde está o nome desse bombeiro e o print, como ele sendo responsável para arrecadar recursos, trata da seguinte forma: estamos com 6 amigos lá em Brasília, todos saíram daqui de Campos. Será que conseguimos juntar a ajuda para dar suporte a eles? Seria uma forma de estarmos ajudando nesta luta. Acho que R$50 para cada um não fica puxado. E será muito importante para que os que estão na frente de batalha. Nós temos lá o irmão, aí fala o nome de uma pessoa que estaria representando o corpo de representando os bombeiros, né? Assim, obviamente. Né? E vou passar para eles ajuda e ele fará chegar nos demais. Vamos ajudar, irmãos. É de extrema importância contribuição para a frente de batalha em Brasília. Eu não vou julgar aqui, a gente, obviamente, sei que agora vai parar na justiça, a justiça que vai identificar a responsabilidade de cada um, mas assim, né, talvez quando se fez esse movimento para arrecadar dinheiro, talvez pudesse até não se imaginar que fosse chegar ao que chegou, né? A questão de invasão de prédio público, né? Mas o fato é que é um ato considerado antidemocrático e essas pessoas acabaram financiando isso, porque no momento que elas juntam dinheiro para bancar pessoas que estão lá participando desse ato que resultou nisso, é um risco, né? Que elas correram esse risco, né? De não medir as consequências que isso poderia trazer. E agora elas vão ser responsabilizadas, a Polícia Federal, então, já prendeu esse bombeiro militar, está em cumprimento de outros 2 mandados de prisão. Na verdade, também, segundo o delegado passou para a gente, foi preso também uma mulher de 48 anos de Itaperuna, que também teria aí, de alguma certa forma, financiado isso, ou organizado a arrecadação de dinheiro para isso. Agora é esperar, né, para ver a consequência. A própria Polícia Federal não deu muitos detalhes de como foi a participação de cada um, mas no caso desse bombeiro, acredita-se que seja justamente por isso, por ele ter organizado a arrecadação de recursos para poder financiar. E aí começaram a levantar que esse bombeiro já foi candidato pelo Patriota, ligado a Bolsonaro, né, ele foi candidato com o nome Júnior Bombeiro, que foi candidato a deputado federal na época, inclusive tem um processo eleitoral que obriga ele a devolver dinheiro do fundo partidário, porque ele não prestou contas. Então ele já tem também um envolvimento político, vamos dizer assim, né? Ele tem um envolvimento político e vamos dizer assim, militante do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso está sendo investigado ainda, né? Qualquer julgamento que se for feito agora é prematuro, porque eles foram todos, o mandado de prisão é temporário, é só mesmo para poder investigar. Também teve o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão, justamente para poder recolher computadores, celulares, para ver a participação de cada um. E como você falou,
não deixa também de mirar essa questão dos atos que aconteceram em Campos, que fecharam rodovias, em frente aos quartéis, né? Isso também está sendo investigado dentro dessa ação aí da polícia, dentro dessa ação da Polícia Federal. Você falou sobre medir consequências. Cara, os caras eles se deixaram envolver por essa. Eu tenho um empresário que manda para mim todos os dias, de manhã e à tarde, 4 mensagens pelo grupo de WhatsApp. Pelo WhatsApp particular. Ele manda de manhã e à tarde 4 mensagens. Das 4, das 8 por dia, todas elas ou fake, ou discurso de ódio. Vê se você alcança. Ou fake, ou discurso de ódio. Então, esse pessoal se fechou nessa redoma, nesse grupo, nesses aplicativos de conversa. Não é só o WhatsApp, tem o Telegram também. Enfim, tudo que você imaginar. E o que vale é só a verdade deles. Eu estou procurando aqui aquela mulher com sobrancelha de taturama, aquela com sobrancelha que como é que é o nome daquilo que fez? Pintou, tipo uma taturama aqui, ficou uma coisa terrível. Os caras estão fazendo até meme aí, não tem que prender a mulher, tem que prender quem fez a sobrancelha dela. Mas ela é ex-esposa, e aí é o tal do ato de você tá rindo. O negócio é porque o povo sem noção, cara. Que, assim, qual é o motivo da reivindicação? Qual é o motivo desses protestos aí em frente aos batalhões? Qual é o motivo desse quebra-quebra? Desse quebra-quebra não tem motivo. Nem se fosse justificado, não tem justificativo. Mas vamos lá, vamos ao começo. Qual é o motivo disso tudo? É que a eleição não valeu? É que houve fraude? Onde está a fraude? Onde está comprovado que houve fraude? Onde é que está? Ou é porque perdeu a eleição? Então, você vê que a maioria dos bolsonaristas não protestam, não vão para frente. Isso é um grupo de extrema direita ou de extremistas ou um grupo radical que tem... todos os partidos têm os mais radicais. O próprio PT também tem essa questão, e aí eles buscam justificativas onde não existe, onde existe o problema na eleição, onde existe algum fato comprovado de que houve alguma fraude na eleição. Não existe nada. Então não tem justificativa nem mesmo para protesto. E aí, há que se medir sim as consequências, e você falou num fato muito importante, eles não medem as consequências. Essa senhora aí, da sobrancelha de taturama que eu falei, ela levou uma criança de 12 anos para os atos terroristas lá em Brasília. Como assim? É filho dela. Ela levou... Se é filho dela, é mais irresponsabilidade dela ainda. O ex-governador, eu queria achar aqui, você não achou aí não, Marcelo? O ex-governador, o ex-marido dela, está entrando com uma ação de tutela da criança para poder tirar o filho dela. E, na verdade, Rodrigo, esse pessoal que foi induzido por aquele gabinete do ódio, por aqueles discursos. Bolsonaro falou hoje aí, o meu governo teve furo. Cartão corporativo do cara é uma farra. Se gastar 55 mil numa padaria, não, mas Cláudio, 55 mil perto do que Lula roubou não é nada. Ah, é? Então, por que esse discurso de ódio de que ele é o melhor, é o mais honesto? Também nunca entendi o discurso de família. Quantas famílias? Né? Ele teve um monte. Então, assim, cara, você quer ser o bambambam? Faça a política correta, direita, mas querer ser exemplo sem ser exemplo, amigo, manteve esse pessoal, fez uma espécie de lavagem cerebral nesse pessoal e deu no que deu. Não, sabe o que vai dar para o Bolsonaro? Provavelmente nada. Agora, sabe o que vai dar para o bombeiro que está aí? Provavelmente, se for investigado, comprovado, vias de fato, pode perder o emprego dele.
pode perder o registro dele, pode perder tudo. E aí você fala, quem é que vai pagar o pato? São esses caras que se deixaram alienar. Não, e as pessoas, gente, as pessoas têm que analisar, olhem o que aconteceu dentro dos prédios públicos. Olha a imagem. Se você concorda com isso, você realmente é uma pessoa que se considera um patriota, que se considera uma pessoa religiosa, que chefe da moral dos bons costumes. Se você realmente é essa pessoa que você diz ser, olhem aquelas imagens. Se você concordar com aquelas imagens do que aconteceu ali dentro, aí realmente, não tem como. É assim, porque as pessoas que estão lá não nos representam, mas não justifica. É a mesma coisa de uma pessoa não concordar com uma coisa dentro da sua casa e sair quebrando dentro de toda a sua casa, destruir sua casa toda, e não é assim. Então, assim, as pessoas têm que fazer esse julgamento. E aí, por exemplo, né, a gente tem o próprio CVC que está sendo citado aí como uma das pessoas envolvidas na operação, né? Ele, por exemplo, ao mesmo tempo que ele foi para as redes sociais dele, ele postou-se, por exemplo, nas redes sociais dele. Pela primeira, ele botou, há 8 anos, o CVC postou na rede social dele, no Twitter, há 8 anos eu organizo atos a favor da direita e nunca depredei patrimônio público ou privado, pois repudio totalmente esses atos de vandalismo. O que aconteceu em Brasília deve ser condenado por todos que querem um Brasil livre e democrático. Não devemos nos igualar à esquerda. Né? Isso ele tuitou no dia 9, um dia depois dos atos. Né? Ele tuitou isso. Porém, em outros posts, ele fez questão de responsabilizar Lula pelos atos. Ou seja, é esse discurso de, ao mesmo tempo, né, não tem nada a ver com isso, mas de alimentar esse discurso de ódio. Aí ele colocou, a partir do momento que o Lula recebe a informação de um possível atentado aos 3 poderes e não toma nenhuma providência, ele comete o crime de prevaricação, passivo de processo de impeachment. Isso só prova o envolvimento direto do bandido de 9 dedos no atentado. Aí, ao mesmo tempo, esse tipo de discurso que acaba inflamando. Que inflama, é isso aí. Não tem necessidade mais de se ter, entendeu? Então, assim, eu não sei se ele realmente... o que se tem hoje noticiado pela Agência Brasil, né, e por vários sites, é a prisão dele, que a gente, enquanto o Grupo Folha, não conseguiu confirmar com a Polícia Federal essa prisão. Mas a gente vai continuar, claro, a todo momento procurando mais detalhes sobre isso. Inclusive, eu pessoalmente enviei uma mensagem ao celular do Carlos Vitor, do CVC, que não foi respondida a mensagem, né? Não sei se recebeu, se não recebeu, mas tentei o contato, sim, assim como também tentei contato com um advogado que responde no processo eleitoral que o bombeiro tem o nome de um advogado, e eu consegui o contato desse advogado, mandei mensagem para ele por e-mail e pelo WhatsApp, pedindo, né, se ele teria algum posicionamento que pudesse nos ajudar a chegar até quem está fazendo a defesa desse bombeiro, para que a gente possa aí tá colocando sempre os outros lados, né? É importante a gente, enquanto jornalista, estar buscando essas informações também de como está a defesa dessas pessoas. A gente vai, durante todo dia, continuar nesse caso. Lá no Folha 1, a todo momento você vai encontrar a atualização a respeito disso. Só reforçando também, né, que a corporação, né, do bombeiro também divulgou uma nota dizendo que vai instaurar um inquérito policial militar para apurar a participação do bombeiro, né, nesses ataques, né, e informou ainda que não compactua de forma nenhuma, né, é inadmissível com o que aconteceu, e o envolvimento de qualquer militar da corporação nesse tipo de ato vai ser responsabilizado, foi o que você falou, né? Isso pode inclusive resultar aí na perda da farda. Essa coisa de a corda só para o lado mais fraco, gente, pelo amor de Deus. Vereadora de Cidade do Rio Grande do Sul é caçada após comparar mulheres de esquerda a cadelas. No mede consequência, paga, filho. É isso, a cabeça não pensa, o corpo é que paga. Ex-primeira-dama da Paraíba é acusada de levar filho de 12 anos para a invasão do Planalto. Portanto, é da Paraíba, tá? A informação que eu dei mais cedo. Rodrigo, vamos acompanhar o desfecho na torcida de que esses vândalos e não são manifestantes, em momento algum
eles são manifestantes, são vândalos, se não são terroristas pela lei, são por atos, né, e fatos comprovados, e que todos recebam aí a devida punição, inclusive aquelas responsabilidades também sobre as autoridades, que precisam pagar, e pagar Carol Ibanez aí, já foi afastado, e agora a vice, que é a amiguinha dele, já está correndo para assumir o cargo definitivamente, ter um lobby na Assembleia Legislativa lá do Distrito Federal. Então, amigo, é isso, talvez você, aliás, hoje eu até estava lendo aqui um grupo de WhatsApp que eu não participo, de algum da direita, né? E o pessoal, gente, vamos acabar com o grupo, porque acabou a liberdade de expressão no Brasil. Não, a liberdade de expressão não acabou nunca. O que não pode ter é quebra-quebra, é baderna, é atos terroristas e golpista. As pessoas isso é tentativa de golpe. As pessoas estão querendo ser tratadas como mártires, sabe? Estão querendo se dizer, porque não pode mais lutar. Não. Pode à vontade. Qual a causa que você está lutando? Desde que isso, inclusive assim, os atos, né? Quando eu mesmo, por exemplo, no dia que aconteceu o ataque terrorista que aconteceu à Praça dos Três Poderes, eu estava na praia, que foi num domingo, e alguém falou assim pra mim, lá, aí usou o termo assim, os loucos estão tudo caminhando lá em Brasília, os loucos, aí eu falei assim, gente, mas se eles estiverem fazendo um ato, uma caminhada ordeira e tal, não há problema, eles podem fazer. Mas os atos são golpistas, o Rodrigo, nem são justificáveis. Sim, mas mesmo os atos pacíficos. Sim, eu entendo isso. Mas não tem por que ter ato de nada, não houve nada de errado, rapaz. Mas se foi autorizado se for autorizado a eles fazerem a caminhada, não há nada errado. Eles tinham autorização para fazer a caminhada. Senão não teria que ter um carro da polícia guiando eles fechando via para eles fazerem a caminhada. Então não tinha que ter deixado eles caminharem, por exemplo. Se eles caminharam, agora, não medir as consequências. Aí eu usei esse discurso e a pessoa me rebateu exatamente falando o que você falou. E está correto. Realmente, se a gente for olhar friamente, é isso, né? Não tem motivo. Só que é aquele negócio, hoje a gente está tão refém disso, que a gente não pode se manifestar, que não pode não sei o quê. E aí a gente, às vezes, tem que deixar claro, poder pode, desde que você meça as consequências disso. Né? Então, assim, acho que eu posso falar o que eu quero aqui. Exatamente. Não só pela linha de trabalho do grupo, que é de extrema responsabilidade, mas, sobretudo, pela lei. Eu tenho o direito de me expressar como estou me expressando contra esses atos terroristas. Agora, quem é a favor, por exemplo, igual na Jovem Pan, uma co-irmã nossa, teve lá uma série de profissionais demitidos, afastados e posteriormente demitidos porque pode sofrer ação de cassação da outorga. Olha só, pode sofrer sim. Então, é isso que você está falando. É isso. Meçam a responsabilidade. 9h05, Rodrigo, amanhã de volta às 7h em ponto. Muito obrigado por hoje. Vamos estar aqui juntos mais uma vez. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessas 2 horas de programa. É sempre um prazer contar com vocês todas as manhãs. Eu tenho certeza que é sempre uma manhã que a gente tem esse diálogo aí. Você sempre também pode manter esse contato com a gente através lá das redes sociais, através do Facebook. Você pode deixar seu comentário, participar, sugerir também temas que a gente pode trazer aqui no nosso programa, que é sempre bom, porque esse programa é feito, claro, para vocês aí, né? E para todo mundo, não só aqui de Campos e também da região. Então, se você aqui da região também quer sugerir alguma coisa, pode entrar em contato com a gente também. Valeu, Rodrigo, muito obrigado a você também, como o Rodrigo disse. Nosso muito obrigado, a gente volta amanhã a partir das 7h no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Unimed Campos está sempre presente.